Bom dia, queridos alunos. Nós vamos dar continuidade na nossa disciplina de Radiologia Veterinária e o assunto hoje é sobre posicionamento radiográfico da coluna vertebral, dos membros pélvicos, membros torácicos, parte 2. Então aproveita, já pega aí papel, caneta, o caderno, para vocês estarem aí anotando as principais informações durante a nossa aula de hoje. Então, nós vamos aqui relembrar a anatomia da coluna vertebral no cão, nessa primeira figura, que vocês já estudaram, né? Então, a gente observa aqui que o cão ele tem as vértebras cervicais, vértebras torácicas, que são as vértebras que fazem ligação com a costela. Nós vamos ter aqui as vértebras lombares, a região do sacro, que faz parte aí, que é um osso que faz parte da pelve, e nós temos as vértebras caudais, que são as vértebras que envolvem aí a cauda, o rabo desse animal. Então, pessoal, a coluna ela é dividida nessas regiões. Então, nós temos a coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, a região do sacro e a parte da coluna que vai envolver as vértebras caudais. Vamos relembrar também a anatomia da coluna vertebral das aves. Então, nós temos a região do osso axial, né, que é, no caso, o crânio, número 1 aqui, o crânio. Então, nós vamos ter, número 2, vértebras cervicais, que começa aqui da base do crânio e vai até próximo à escápula, região aqui da coluna. Então, nós temos as vértebras cervicais. Nós vamos ter as vértebras lombares, número 3 aqui, ó, continuação da coluna, vértebras lombares. Vamos ter o osso do ilho, que faz parte da pelve desse animal. Vértebras caudais, que faz parte aí do rabo dele. Vamos ter um outro osso aqui, que é o pigostilo, certo? Número 6. Vamos ter as costelas, tá? Então, temos aqui as costelas. O osso do externo, que é o osso 8, número 8, que é esse osso. Nessas figuras, a gente observa a anatomia esquelética das serpentes, que são as cobras, tá? Então, pessoal, ao contrário do que a gente observa nos mamíferos, não é possível dividir as regiões vertebrais dos répteis em região cervical, torácica, lombar, sacral, caudal. A gente não consegue fazer isso, tá? As serpentes, elas têm em torno de 200 a 300 vértebras. Então, é muita coisa, né? Quando a gente se compara aí com os mamíferos. Mas a gente pode utilizar alguns termos, como região pré-sacral, sacral e pós-sacral, quando a gente faz referência às regiões vertebrais desses animais. Então, vamos conversar agora sobre o posicionamento da coluna vertebral nos animais. Quando a gente fala de exame radiográfico da coluna, né, a gente considera até, muitas vezes, como um dos exames mais desafiadores na medicina veterinária. Por quê? Porque essa região ela possui grande mobilidade, né, fazendo com que o reposicionamento anatômico ele exija algumas manobras. Então, para a gente conseguir manejar esse animal, conter esse animal, realizar algumas manobras, é importante a gente conhecer também a anatomia. E, além disso, lesões na parte cervical, elas costumam gerar bastante desconforto para o paciente. Então, para que a gente vise o bem-estar dele, né, mais até do que o exame, é imprescindível que esse animal, em algumas situações, ele seja sedado ou anestesiado para poder realizar o procedimento. Então, é aquele animal que está com uma dor extremamente forte, é aquele animal que passou por vários problemas, que não está conseguindo deixar a gente conter ele,
Então, dependendo da situação, né, nós recomendamos a sedação desse animal. Então, nós temos as duas principais projeções utilizadas para posicionamento de coluna. Nós temos aí a lateral, tanto direita quanto esquerda, que é a posição de escolha, principalmente na maioria dos animais. Mas temos também uma segunda projeção para a gente conseguir visualizar também a coluna, que seria aí a projeção ventrodorsal, né? Que é uma posição aí complementar na parte das projeções radiológicas. Então, pessoal, em caso de suspeita aí de fratura, de luxação, o posicionamento ele tem que ter uma maneira cuidadosa, né? A gente tem que ter todo esse cuidado ao realizar o posicionamento. Por quê? Porque a patologia ali, como fratura, como luxação, ela poderá ser agravada e até se tornar irreversível devido aos movimentos forçados, movimentos bruscos, né, em relação ao posicionamento do animal. Então, para que a gente tenha uma avaliação radiográfica da coluna, o ideal seria fazer um ajuste entre a quilovoltagem, que é o kV, no caso o kV ele deve ser baixo, e a miliamperagem, né, por segundos, que no caso aí é o MAS, deve ser alta, tá? Então isso a gente vai ter um contraste adequado entre o tecido ósseo e o tecido mole. Então, aqui eu tenho a projeção lateral, que é a projeção mais recomendada, certo? Então, pessoal, o ideal seria colocar o paciente em decúbito lateral, geralmente o decúbito direito, tá? Com a coluna vertebral paralela à superfície da mesa. É colocado também uma espuma, né? Abaixo da região aqui do pescoço, como vocês estão vendo aqui nessa figura, tá? Deixando aí os níveis das vértebras cervicais, né? A C3 e a C4 alinhadas, pescoço estendido do animal, cranialmente, né? E os membros torácicos tracionados caudalmente, tá? Então, eles são tracionados de forma caudal. Tem que ter muito cuidado para não deixar o animal rotacionar a cabeça, porque ele vai querer sair, né? Ele vai querer não deixar acontecer a contenção. Então, a gente não deve deixar que essa cabeça ela fique se mexendo, ela não fique rotacionada. Então, a cabeça ela deve estar alinhada com a coluna, de modo que o focinho e os membros anteriores eles sejam realmente tracionados em sentido oposto, que vai ter um intuito aí de abrir os espaços intervertebrais e evitar a sobreposição dos tecidos moles, né, dos membros, sobre a área que a gente está querendo estudar. Então, dependendo da raça desse animal e do tamanho da cabeça dele, pode ser necessário colocar uma espuma debaixo do focinho, né, para poder evitar que ocorra essa rotação dessa cabeça. Então, aqui eu tenho uma projeção lateral da coluna torácica. Então, a gente está querendo avaliar aqui a T3, da T3 até a T11, projeção lateral. O animal, a cabeça do animal aqui está voltada cranialmente, alinhada com a coluna. Eu tenho o membro torácico dele aqui também, voltado para a parte caudal, estendido na quina aqui do filme. Então, a gente tem que realmente posicionar da forma correta. Então, aqui nós temos uma projeção lateral de um animal, de um cão. Eu vou ter que ter duas pessoas para poder posicionar esse animal, tá? Uma vai ter que segurar aqui a cabeça voltada cranialmente, certo? Aqui eu tenho os membros torácicos segurando aqui também. Nós temos um outro profissional fazendo o posicionamento aqui na região das vértebras caudais do rabo. E eu vou ter os membros pélvicos paralelos, certo?
E aí eu vou fazer a minha colimação exatamente na área que a gente está querendo estudar, que é a região das vértebras lombares, tá? Então, eu vou ter exatamente essa radiografia aqui. Então, ela é muito pedida quando o animal ele tem fratura de vértebras, né? Ele tem hérnia de disco. Então, é muito solicitada para estar avaliando essas regiões, né? Aí, os processos espinhosos, o corpo das vértebras. Aqui nós temos uma outra projeção que é solicitada também como projeção complementar, que é a projeção ventrodorsal da coluna vertebral. O paciente é colocado em decúbito dorsal, como se fosse de barriga para cima. Os membros torácicos, né? Esses membros torácicos, eles são tracionados caudalmente, voltados para a região aí da cauda. E o pescoço deve ser esticado cranialmente. Então, a gente vai esticar aqui o pescoço de forma cranial, certo? Esticar o paciente através do focinho. Então, o focinho também ele deve estar em direção cranial, certo? Pessoal, é a mesma forma da projeção látero-lateral, é o mesmo intuito. Só que aqui também a gente tem que ter o alinhamento da coluna, certo? E para a gente conseguir uma extensão completa e um bom posicionamento, deve ser colocado um travesseiro de borracha ou esponja aqui embaixo, ó, onde tem a região do pescoço do animal, tá? E um saco de areia sobre a mandíbula. Então, é colocado também para deixar exatamente a coluna retinha, que o intuito é esse, tá? Você pode também estar fazendo com esse animal na calha, em cima da calha, certo? Pode estar utilizando também. Só que, como eu falei, o mais indicado aqui é utilizar esponja. Então, aqui nós temos a projeção, continuando, a projeção ventrodorsal, né? Aqui o animal, como eu falei, está sendo feito aqui na calha, tá? Então, pode ser utilizado aí o filme embaixo da calha, localizando aí a região da coluna torácica, tá? Que é o que a gente está avaliando, tá bom? E quando a gente quer avaliar também a região lombosacra, a região, né, lombar com o sacro, eu posso também fazer uma ventrodorsal, tá? Então, eu posiciono o animal da mesma forma que eu falei, né? Colocando os membros paralelos, estendidos, tanto os membros torácicos quanto os membros pélvicos. O pescoço alinhado com a coluna, que aqui a gente pode colocar debaixo do pescoço uma almofada, no caso, uma esponja, um saco de areia, para tentar alinhar essa coluna e também trazer essa colimação exatamente para a área que a gente está querendo avaliar. Ok? Aqui a gente tem a região do cóccix. O cóccix significa as vértebras caudais, que é a cauda do animal. No ser humano, o cóccix ele é atrofiado, né? A gente só tem em torno aí de 5 vértebras do cóccix, 4 a 5. Já no animal é diferente, a gente tem um rabo, então a gente tem várias vértebras caudais, tá? Então aí eu consigo fazer uma projeção dorso-ventral nessa cauda. Então eu vou exatamente posicionar aqui o filme, né, o chassi, embaixo do rabo desse animal, certo? Vou trazer aqui a colimação para o centro e proteger também as nossas mãos, tá, pessoal? Na hora que a gente segura aqui o rabo do animal. Proteger a mão com as luvas de chumbo. Não esquecer de estar com toda a paramentação adequada, certo? Geralmente, esses pacientes, quando a gente faz radiografia do cóccix, é quando o paciente ele tem fratura, né? Suspeito de fratura. Geralmente é solicitado essa radiografia para a gente conseguir ver como é que está a vértebra. Bom, pessoal, aqui eu tenho o posicionamento do membro torácico na região do osso do húmero, projeção médio lateral. Então, eu vou colocar a região cervical para cima, como a gente está vendo aqui em relação à coluna, né? Ó, o pescoço do animal para cima. Vou tracionar o membro colateral caudalmente. Que membro é esse? Esse membro aqui direito, ó.
porque eu estou querendo fazer a radiografia do membro esquerdo. Então, esse membro colateral eu vou tracionar, puxando ele mais para o lado caudal, certo? E aí eu consigo colocar, fazer a imagem dessa outra forma. Então, como eu falei, pessoal, aqui eu tenho uma projeção médio-lateral, eu estou querendo visualizar as estruturas do húmero, tá? E aí eu vou fazer o posicionamento do animal, né? Como eu falei, o membro colateral ele é puxado caudalmente, juntamente com a coluna cervical é colocado o animal. Dessa forma, né? Puxando aí o pescoço dele, certo? E posicionando a área que a gente está querendo fazer a colimação. Então, aqui eu tenho uma projeção crânio-caudal, na qual eu vou posicionar o animal com a pata diretamente sobre o chassi, ou também eu posso estar utilizando a calha, tá? Então, eu posso estar utilizando aqui, ó, a calha. Deixar o feixe de raio-x bem em cima da região em estudo. Então, se eu estou querendo avaliar aqui a região do húmero, né? Então, eu vou colimar exatamente nessa região. Ter muito cuidado para a gente não rotacionar o tórax do animal, principalmente quando a gente está colocando ele aqui na calha, certo? Porque o animal ele tem a tendência em girar, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, tem que deixar realmente a coluna bem alinhada. Tem que deixar realmente o membro paralelo à coluna, tá certo? E deixar o animal bem paradinho. Por isso que tem que ter uma contenção bem feita. No mínimo aí 2 pessoas. Então, aqui nós temos um posicionamento e uma radiografia da projeção médio-lateral, tá? Então, ela é solicitada quando se tem uma suspeita aí de fratura, de algum outro problema que possa afetar a articulação ou até mesmo o próprio osso. E aí, o que a gente deve fazer? A gente deve puxar pelo dígito, ou seja, puxar um pouquinho aqui a pata, né? Segurar aqui a pata pelas falanges. A gente consegue, com essa projeção médio-lateral, avaliar toda a extensão do rádio e da una, toda a extensão. Muito cuidado aqui quando a gente levanta aqui o pescoço do animal, também a gente precisa segurar a cabeça para não haver sobreposição de estruturas. Cuidado para o animal não fazer a rotação, certo? E estender bem a pata, como eu tinha falado, deixar bem esticado em cima do chassi, tá certo? E a gente vai colimar exatamente nessa área. Então, continuando aqui para avaliar o rádio e a una, eu também posso ter uma projeção crânio-caudal, certo? Dependendo da suspeita. Então, essa projeção ela é solicitada quando se tem uma suspeita de fratura ou também algum problema no osso, na articulação. E é do mesmo jeito, eu vou estar posicionando a pata do animal, esticar bem, pessoal, segurar aqui pelo dígito, certo? Segurar bem a cabeça também, tá certo? Então, deixar a pata bem esticadinha, exatamente na área que a gente está querendo radiografar. Por isso que tem que ter 2 pessoas, uma para segurar aqui a pata e outra para segurar a cabeça do animal. E aí a gente consegue avaliar pela radiografia algum problema que se possa ter no osso. Nesse caso, quando eu quero avaliar as regiões como carpo, metacarpo e falanges, eu vou posicionar o animal dessa forma, a pata também esticada, projeção dorso-palmar. Por quê? Porque o raio vai incidir aqui no dorso e vai sair pela região palmar. Então, eu vou esticar bem a pata do animal, colocando sobre o chassi. Essa aqui é uma posição de escolha, certo? Vai ter que ter outra pessoa para segurar aqui a cabeça do animal, para a gente conseguir fazer a radiografia. E aí a gente consegue avaliar a região toda do carpo, certo? A região aqui do metacarpo. E conseguimos avaliar também aqui as falanges, que são os dígitos. Então, pessoal, só para mostrar aqui para vocês, ó, a projeção dorso-palmar, certo? Aqui a gente tem uma radiografia de um cão.
E aí a gente consegue avaliar pela radiografia a região do carpo, né, o metacarpo, as falanges. Lembrando, pessoal, se a gente quer avaliar a falange, a gente pode usar um artefato aqui, ó. Pode usar um cadastro, uma linha, alguma coisa que a gente consiga puxar um pouquinho, separar as falanges desse animal, tá? Como a gente está vendo aqui separado. Por quê? Porque a gente consegue avaliar melhor na radiografia, tá bom? Então, a gente vai colimar exatamente na região que a gente está querendo radiografar. Então, eu tenho aqui também outra projeção, que é a projeção médio-lateral. É uma posição complementar quando eu quero avaliar a região do carpo, metacarpo e falanges. Então, eu vou posicionar a pata do animal, onde o raio vai incidir medialmente e sair na lateral. Vou colocar a patinha assim de lado. Posso segurar pelo cotovelo, certo? Porque aí eu vou estar avaliando exatamente a região do carpo, metacarpo e as falanges. Então, tem que deixar a pata bem encostada no chassi. Pessoal, existe uma outra projeção, que é a projeção médio-lateral sob estresse. Por que ela existe? Ela existe para a gente avaliar qualquer instabilidade articular. Então, se a gente quer ver a articulação nessa região aí do carpo, né? Se a gente está querendo avaliar, a gente pode fazer uma leve flexão, como está aqui mostrando na foto, né? Uma leve flexão da pata desse animal, certo? Lembrando que a gente deve ter muito cuidado em relação à mão do profissional, para que ele não fique exposto, né, ao feixe primário de raio-x. Então, o ideal seria utilizar as luvas de chumbo, tá? E realmente fazer a colimação exatamente na área onde vai ser radiografado, tá certo? Então, a gente vai estar utilizando essa projeção médio-lateral sob estresse para a gente avaliar principalmente a região do carpo, a área articular. Nós temos também, quando a gente fala aí de falange, nós temos também uma projeção médio-lateral de dígitos ou médio-lateral de falanges. Então, eu vou estar avaliando aí o sistema ósseo dessa região. Então, eu vou estar posicionando medialmente, por isso a importância das luvas de chumbo, e eu posso estar isolando os dedos, né, as falanges com esparadrapo ou barbante. Então, a gente vai estar usando essa projeção, por exemplo, quando o animal ele chega com a pata inchada e a gente quer visualizar aí essa região da articulação, tá? Então, falando aqui um pouquinho sobre o posicionamento dos membros pélvicos, eu posso estar avaliando um dos ossos maiores que o animal pode ter em tamanho, que é o fêmur, tá? Então, geralmente é um animal atropelado, o animal ele teve alguma fratura, né? Por ser o fêmur um osso importante, é necessário que a gente faça uma projeção látero-lateral, que é a posição de costume, né? Onde a gente vai posicionar esse animal. Então, é necessário que o paciente ele fique numa posição reclinada lateralmente, né? Com o lado afetado para baixo, flexionar e mover o lado não afetado da perna para fora do campo de visão. Então, eu vou colocar aqui o lado que não está afetado, certo? Eu vou distanciar a outra pata. Talvez seja importante também colocar um saco de areia para poder proteger a perna afetada. Então, para realmente posicionar. A gente pode colocar também uma gaze, uma almofada, uma espuma na tíbia, né? Na região proximal, porque a gente vai impedir a rotação do fêmur, certo? Mas ou a gente coloca o animal diretamente sobre o chassi ou então na calha. Eu sugiro colocar diretamente sobre o filme, tá? E a gente vai conseguir deixar o animal bem paradinho. Então, pessoal, outra projeção bem comum que a gente vê na nossa rotina é a projeção crânio-caudal, né? Então, a gente vai colocar o animal em decúbito dorsal, vai estender um pouco esse membro para a gente conseguir visualizar o osso do fêmur, certo?
Então, aqui nesse caso, eu vou estar avaliando a articulação do joelho. Então, eu vou posicionar o animal lateralmente. Eu vou pegar essa pata aqui, ó, contralateral, subir ela. Vou posicionar o animal diretamente sobre o chassi e vou colimar exatamente na região da articulação, certo? Para poder eu conseguir visualizar como é que está aí a articulação na radiografia. Se tem inflamação, se não tem, se está com a área inchada. Então aqui, pessoal, também para a gente poder avaliar a articulação do joelho, existe essa projeção crânio-caudal. Então eu vou esticar o animal, colocar ele deitado, né, sobre a mesa. Eu posso, na outra perna contralateral, eu posso colocar aqui uma esponja de apoio para poder apoiar a perna, certo? Então, o ideal é que sejam alinhados, né, o fêmur, tíbia e o joelho, alinhados juntamente com o calcâneo, né, para que esse posicionamento ele seja perfeitamente vertical, certo? Então, eu tenho que deixar bem retinho essa região aqui. Então, se eu estou querendo avaliar a patela, eu posso ter uma projeção crânio-caudal. Então, eu vou posicionar o animal sobre o filme, eu vou colimar exatamente na região da patela, certo? Então, eu posso estar segurando também aqui esse membro, ó, esse membro pélvico do animal. Então, agora a gente pode radiografar dos dois ossos da região da perna, que é a tíbia e a fíbula. Então, eu tenho uma projeção crânio-caudal, tá? Então, vou colocar o animal com o abdômen para cima, deitado ou numa calha ou diretamente sobre o chassi, certo? E a gente vai incluir a articulação também proximal e distal, que são as articulações fêmuro-tíbio-patelar e a tíbio-tarso. Então, eu posso incluir essas articulações também nesse tipo de projeção. Então, o raio vai incidir exatamente aqui, ó, na região da tíbia e da fíbula. Projeção crânio-caudal, né? Também aqui, ó, nessa região tíbia e fíbula, do mesmo jeito. Então, pessoal, eu posso também fazer a projeção médio-lateral, né? Eu vou deitar o animal de lado, deixar ele de ladinho, ou ele na calha ou diretamente sobre o filme, o chassi. Eu acho interessante deixar diretamente sobre o filme, certo? Lembrando, pessoal, das luvas de proteção, tá bom? Não esquecer aí das luvas plumbíferas, luvas de chumbo. A outra pata do animal segurar também, deixar simétrico, certo? A patinha tem que estar encostada no chassi, certo? E aí a gente pode segurar pelo dígito. E aí a gente vai conseguir obter uma radiografia dessa forma. Então, vai ter que ter uma pessoa para segurar as patas e outra pessoa para segurar a cabeça do animal. Então, aqui eu tenho uma projeção lateral, certo? Então, eu vou posicionar o animal dessa forma. O paciente é colocado numa posição reclinada lateralmente, com a perna afetada posicionada lateralmente, certo? A região do tarso precisa ser flexionada a 90 graus. Então, eu deixo essa região assim. Então, é necessário retirar a parte distal da fíbula e da fíbula do campo de visão, tá? Para não atrapalhar a visão do tarso. Então, eu vou colimar exatamente nessa região aqui, ó. Que eu quero visualizar lateral da região do tarso. Que é justamente essa região, ok? No caso, pessoal, se eu quero avaliar o tarso, metatarso e falange, a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez com os membros torácicos, certo? Projeção planto-dorsal, tá? Então, vou colocar a perninha dele assim para trás, ó, como vocês estão vendo, certo? Planto, né? Porque o raio entra aqui na parte plantar e sai na parte dorsal. E eu vou colimar exatamente nessa área. O animal tem que ficar em decúbito external, certo? Aqui é a área de colimação, né? Que a profissional quis mostrar nessa foto.
Aqui o contrário, tá? Aqui a gente tem uma projeção dorsoplantar. Então, o raio vai incidir na parte do dorso e vai sair na região plantar. Então, eu vou colocar a pata diretamente sobre o filme, certo? E vou colimar exatamente na área que a gente está querendo estudar, né? Que a gente está querendo avaliar aqui, por exemplo, o metatarso, ou o tarso, a falange. Pessoal, se a minha área de interesse é o metatarso e o dígitos, que são as falanges, eu posso estar fazendo uma projeção aqui látero-lateral, certo? Então, eu vou posicionar o animal lateralmente e vou colimar exatamente na área que eu estou querendo estudar, certo? Onde a gente, nessa radiografia, a gente consegue visualizar lateralmente aqui, ó, o metatarso, certo? E a região do tarso e as falanges, que são os dedinhos do animal. Então, para a gente estar avaliando metatarso e dígitos, a gente pode estar fazendo duas projeções principais, que é a plantodorsal e a dorsoplantar. Então, nós temos essas duas projeções que a gente pode estar fazendo. Pessoal, para a gente estar posicionando aí a pelve, ou também chamado de osso coxal, nós temos a projeção ventrodorsal. Então, o animal tem que estar em decúbito, certo? Então, é importante a gente ter uma simetria da pelve. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a extensão do membro. Lembrando que quando a gente quer avaliar a articulação coxofemoral, o animal ele tem que ser sedado, certo? Nesse caso aqui, dessa projeção ventrodorsal, a gente vai fazer a rotação medialmente para que a patela ela fique na tróclea, né? O focinho apontado para o teto, como vocês estão vendo aqui, e deixar o rabo estendido também, certo? Então, vamos estar posicionando aí ventrodorsalmente. Então, aqui a gente tem a projeção ventrodorsal, né? Nessa figura à esquerda a gente tem a área de colimação. E nessa figura à direita a gente já tem a radiografia. Aí na radiografia a gente consegue avaliar todas essas estruturas, né? Dos ossos do ilho, isco e pubis, que são os ossos que fazem parte da região da pelve. A gente ainda consegue avaliar a articulação também, coxofemoral e a região do fêmur. Então, para a gente estar avaliando também a articulação coxofemoral, a gente tem uma projeção ventrodorsal, pernas de rã ou frog leg, também chamado, certo? Então, ela é muito indicada quando o paciente ele tem fraturas, né? Ou então ele sente muita dor. Então, para a gente não esticar muito o membro, a gente pode apenas flexionar, certo? Então, nesse posicionamento, é preciso colocar o paciente em posição reclinada, de forma em decúbito dorsal, certo? Com a cabeça posicionada com apoio na cabeça dele, por exemplo, uma esponja. E a gente tem que se certificar de que o osso externo e a coluna, elas estão alinhadas, né? Então, a gente tem que observar isso. O fêmur, ele deve estar num ângulo de aproximadamente aí 45 graus em relação à coluna vertebral, certo? Então, a gente pode também utilizar saco de areia, fita adesiva sobre as articulações társicas, né? Para a gente manter as pernas nessa posição, tá bom? Então, mostrando aqui para vocês também a área de colimação, utilizando a projeção ventrodorsal, pernas de rã, tá, pessoal? Então, a gente faz dessa forma aqui, ó. Nós temos também outra projeção, que é a látero-lateral, quando a gente quer avaliar a região da pelve também, tá bom? Então, a gente vai deixar o animal de lado, tá? A gente coloca o paciente em decúbito lateral. A gente vai usar almofadas para apoio, para deixar o animal mais paralelo possível. Coloca um travesseirozinho desse, né? Uma almofada atrás, como vocês estão vendo aqui, ó, nessa figura. A gente está colocando a esponjazinha aqui atrás, nas costas do animal, e outro na perna, que a gente está querendo radiografar. Para que isso, professora? Para a gente deixar o mais paralelo possível,
tá? Então, nessa radiografia látero-lateral, eu consigo ver aí a região do osso da pelve. E eu consigo ver principalmente o osso do ilho e isquio. Então, só mostrando aqui a vocês, pessoal, a gente consegue ver a área de colimação, tá bom? Que é essa região aqui, ó, na projeção látero-lateral. Nós temos também uma outra projeção para avaliar a pelve, que é a projeção médio-lateral da articulação coxofemoral, certo? Lembrando que o animal tem que ser sedado, tá, gente, para fazer o exame, isso aí são normas. Eu tenho uma articulação, no caso dessa foto, a articulação coxofemoral direita que vai ser radiografada, certo? Então, eu vou esticar bem a perna do animal para poder fazer o exame. Então, tenho exatamente essa radiografia. E é isso, pessoal. Procurei passar para vocês nessa aula as principais projeções, né, para a gente estar avaliando a coluna, os membros torácicos, os membros pélvicos. Mas vocês só vão aprender mesmo na prática. No dia a dia é que a gente consegue aprender todo esse posicionamento, tá bom? Desejo aí uma excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Estudem, certo? E até a nossa próxima aula.